Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma aula bíblica da Palavra de Deus e nesta feita nós vamos falar a respeito do julgamento de Israel. Será uma aula gloriosa para a nossa edificação espiritual. Então, antes de entrar na questão a respeito do julgamento de Israel, existe aí algumas teorias a respeito dos julgamentos. Então, tem o grupo chamado amilenismo, que ele acredita no julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Também nós temos aí o pré-milenismo histórico. Esse também acredita no julgamento na segunda vinda de Cristo e também após o milênio. O outro grupo é o pós-milenismo. Então, eles acreditam que no julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo, do Cristo voltar em glória. E nós temos aí o dispensacionalismo clássico, que é esse que nós defendemos. Temos aí 3 julgamentos, sendo eles: primeiro é o julgamento do tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras dos salvos quando Cristo arrebatar a igreja. Nós também temos o julgamento das nações, ou seja, julgamento dos judeus e também dos gentios no final da grande tribulação, quando Cristo voltar em glória junto com a igreja. E por fim nós temos aí o julgamento geral dos ímpios após o milênio, e isso aí é o julgamento do trono branco, o juízo final. Então, nós temos aí, meus irmãos, que a escritura bíblica ela traz essa doutrina a respeito do julgamento vindouro de Deus sobre todos os homens. Então, se você ler o Salmo 96, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: antes afasta o Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, profeticamente, esse salmo aqui, ele aponta para um dia de julgamento do Senhor sobre aqueles que habitam sobre este mundo, sobre esta terra. Também quando estava ali em Atenas, na Grécia, Lucas deixou bem escrito a expressão que Paulo fala no capítulo 17 e o versículo 31, que diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, esses 2 versículos apontam que realmente esse julgamento vindouro, ele é profetizado na palavra de Deus. Então, as escrituras deixam bem claro a respeito que há um julgamento vindouro. Há essa base doutrinária a respeito do julgamento. Nós iremos ver aqui que a Bíblia menciona alguns tipos de julgamento que nós iremos falar para os irmãos aqui nesta aula. Meus irmãos, então temos aí alguns tipos de julgamentos. Então, o primeiro julgamento é o julgamento que ocorreu na cruz do Calvário. Então, Cristo, ele julgou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Temos o julgamento do crente pela disciplina. Então, Paulo, ele fala a respeito disso, que o crente, ele passa por julgamento no que diz respeito à disciplina. Nós também temos o auto-julgamento, que é aquele julgamento que você analisa a si mesmo, a sua vida, para participar ali do banquete, da Santa Ceia do Senhor. Já o julgamento 4 em diante, já é um julgamento escatológico. Nós temos aí o julgamento das obras dos crentes no tribunal de Cristo. O quinto julgamento é o julgamento da nação de Israel, que será a nossa aula de hoje. Também nós temos o julgamento das nações, temos o julgamento dos anjos caídos e, por fim, o julgamento do grande trono branco, que é o julgamento de todos os perdidos ímpios, que irá acontecer no juízo final. Então, nós temos aí o julgamento sobre a nação de Israel. Nós iremos analisar nesta aula, pois a Escritura
ela ensina, ela revela, né, a respeito que no futuro haverá um plano de julgamento sobre a nação de Israel, pois a Bíblia mostra que Deus fez algumas alianças com o povo de Israel, lhe prometendo um reino, o Messias, o filho de Davi, que iria reinar, né? Mas antes que essa profecia se cumpra, antes que Israel entre nesse reino, Israel passará por um julgamento, a qual vai determinar quem são, né, aqueles que irão entrar neste reino. É por isso que Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 9, e o versículo de número 6, Paulo disse assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Então, só quem vai entrar neste reino são os remanescentes, são aqueles que realmente se converterão durante a grande tribulação, os voltar em glória. Então, Israel passará por esse julgamento. Israel vai se converter ao Senhor e vai reconhecer que aquele Jesus que foi crucificado, que morreu, ele realmente era o Messias prometido. Um dos pontos importantes a respeito desse julgamento de Israel é nós vemos a ocasião que irá acontecer esse julgamento. Então nós temos aí algumas indicações claras que a Bíblia ela traz, né, uma ordem cronológica dos acontecimentos profetizados. Então, se você ler Mateus capítulo 24, versículo 25, você vai perceber que esse capítulo 24 e 25 traz uma ordem cronológica bem perfeita. Primeiro, em Mateus 24, versículo 4 a 6, nós temos ali o período da grande tribulação, que é descrito nesses versículos. Depois nós temos o capítulo 24, versículo 27 a 30, que mostra a segunda vinda do Messias à Terra, voltando em glória. No versículo 31, você pode ver que Israel é ajuntado. Deus ajuda os seus escolhidos. E por fim, nós vemos que em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 30, nós vemos ali o julgamento do povo de Israel. E por fim, 31 a 46, o julgamento das nações. E por fim, nós vemos que tanto Israel como algumas nações gentílicas vai entrar no milênio. Então, essa é a ordem que nós temos aí, cronológica, a respeito do julgamento que irá acontecer de Israel e também dos gentios. Outro detalhe importante a respeito desse julgamento é nós identificar o local desse julgamento. Nós sabemos que vai acontecer aqui na Terra, pois Zacarias capítulo 14, versículo 4, mostra que Cristo vai voltar com o seu povo, vai pisar no Monte das Oliveiras. Mas se você ler Ezequiel capítulo 20, Ezequiel dá detalhe a respeito desse julgamento. Ezequiel capítulo 20, versículo 34 em diante. Ele diz assim: e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhado, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do conselho. Separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim, da terra das suas peregrinações, e os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, esse versículo bíblico aponta para o momento que Cristo irá julgar a nação de Israel. E também vai julgar também as nações para ter direito para entrar
no reino milenar. Outro ponto também interessante aqui, que nós entendemos, é que quem será julgado nesse julgamento será a nação de Israel. Então, Israel passará por esse julgamento para ter direito a entrar no reino milenar. É bem verdade que as pessoas têm algumas dúvidas a respeito do Israel que dorme no Senhor. Então, o israelita que dormiu salvo no Senhor não irá participar desse julgamento aqui. Aqui é para o povo de Israel que ficaram com vida no finalzinho da grande tribulação. Outro ponto interessante desse julgamento é a base desse julgamento. Então, em Mateus capítulo 25, nós entendemos que Deus, ele julga a nação de Israel e vai separar os salvos dos incrédulos. Então, as obras de cada indivíduo serão trazidas a juízo, conforme Ezequiel capítulo 20, 37, 38, e também Malaquias capítulo 3, versículo 2, 3 e 5. Então, Deus irá trazer as obras de cada indivíduo a juízo naquele dia. E por fim, nós temos aí nesse julgamento algum resultado. Então, o primeiro resultado desse julgamento é que, em primeiro lugar, os incrédulos serão tirados da terra, conforme Ezequiel 20, 37, e também Mateus 25 e 30. E segundo, é que os salvos, tanto do povo de Israel como as nações gentílicas, irá entrar na bênção milenar. Então, será recompensado por servir a Cristo, por aceitar o seu nome, por aceitar a sua obra, fazer sua obra durante o período da grande tribulação. Então, observe que haverá resultados desse julgamento. Primeiro, Deus vai tirar os ímpios, os incrédulos, aqueles que cometem iniquidade e escândalo. Irá recompensar os salvos da grande tribulação. Então, esse será o resultado desse julgamento. Vamos conversar com Deus, vamos orar, pois a Bíblia diz que a oração justa tem muitos seus efeitos, para que Deus nos dê sabedoria, entendimento, graça, que Deus abençoe a tua família, abençoe a tua vida, abençoe o teu dia a dia, que Deus pode te recompensar no nome de Jesus. Pai bendito, Deus eterno, Santo Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, nesta noite, Jesus, para que o Senhor venha, Jesus Cristo, Deus, abençoar este lar, esta família, abençoa o teu servo, a tua serva, Senhor, cresce com eles no conhecimento da tua palavra, abençoe, Jesus, sua saúde e a sua vida, Pai eterno, Pai bendito, eu te peço as tuas bênçãos, Pai, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, uma boa aula.